Os irmãos da paz do Senhor, vamos fazer uma oração. Senhor, Deus e Pai, a gente momento estamos na tua presença, meu Pai. Buscamos, Senhor, meu Pai, a tua graça, que a tua misericórdia, Senhor, meu Pai, venha sobre nós. Abre o nosso entendimento, Senhor, a nossa visão, Senhor, meu Pai. O Senhor possa nos abençoar, nos guardar, nos cuidar. O Senhor venha nesta noite, Senhor, abrir, Senhor, os nossos corações para receber a tua palavra, que te pedimos, em nome de Jesus. Podemos assentar. Meus irmãos, nós estamos nesses dias nós estamos falando sobre a igreja e alguns comparativos sobre a igreja. Meus irmãos, nós estamos falando sobre a igreja. Nós fizemos alguns comparativos sobre a igreja. Alguém lembra do que nós falamos semana passada? Sobre as cidades de refúgio. As cidades de refúgio, elas eram parecidas como a igreja hoje. A pessoa que tinha tido lá um homicídio, uma situação lá de ter matado alguém por inocência, e também tinha o caso da pessoa que matava também, que não era inocente, ele ficava nessa cidade de refúgio até que ele fosse julgado. Meus irmãos não estavam semana passada, né? Não. Estava. Estava sim. Vai estar de refúgio que estava falando. Eu estava. Quem que não estava? Estava que tinha um nome na cidade de refúgio. Miclá. Então, essas cidades elas eram colocadas dispostas entre o Jordão, 3 a cada lado, 3 a oeste, 3 a leste, colocadas estrategicamente entre as tribos de Israel, para que todo aquele que fosse estrangeiro, todo aquele que fosse gentil, que estivesse passando por lá, e até mesmo os israelitas, o povo judeu, que tivesse acontecido esse ato de matar alguém, essa pessoa ela corria para essa cidade de refúgio. As estradas elas tinham que ser limpas, planas, não teria que ter tropeço. Isso arremete tudo que é a igreja hoje. A igreja mostra o caminho que é Jesus. A igreja ela é o marco, como tinha lá Miclac, apontando a cidade de refúgio. A igreja hoje, ela não salva. A placa de igreja salva alguém? Não. Mas eu prezo pela placa da igreja. Por quê? Ela indica o caminho da salvação. Se nós andarmos em correção com a palavra de Deus, a vida de cada um de vocês, representando essa placa que está aqui, tiver uma vida de correção, pessoas vão ouvir do Senhor Jesus e vão vir até aqui, e através dos ensinamentos que forem ministrados diante da palavra aqui, elas vão encontrar a salvação. Então, como havia lá a placa lá, Miclac, cidade de refúgio, hoje em Cristo temos o caminho, em Cristo temos o refúgio, e o promotor disso hoje é a igreja. Então, por isso temos que viver uma vida em correção para representar essa placa. Se você perguntar uma infinidade de denominações, que pessoas vão apontar a falha. Lá o fulano gosta de dinheiro. Lá mais o outro, lá naquela igreja lá, o pastor pecou. Lá naquele lugar aconteceu tal coisa. Então, sempre temos que primar pela salvação das vidas. Nós estamos mexendo com material que é eterno. A mão de obra, o material que o Senhor Deus usa é um material eterno. Então, a alma não é como o piso que vai ser colocado aí na casa do meu irmão Moisés. O dia que ele desgostar, ele quebra, arranca e põe outro. Mas a alma não. A alma ela vai viver eternamente. Ou através da salvação, ou através, infelizmente, da condenação. Queira o Senhor Deus que todos alcancem a salvação. Então, por isso a nossa preocupação em vivermos um evangelho e sermos verdadeiramente cristãos. Que quer dizer? Então você tem que ser a imagem do teu Cristo, porque o teu Cristo é o caminho.
E você vai ser o condutor para levar vidas a esse caminho. Você vê que é um conjunto de coisas. A palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A sua vida, que é a placa lá, que está indicando a cidade de refúgio. A sua comunhão como igreja, que faz com que esta cidade seja a cidade de Deus. Quando estamos reunidos, hoje a cidade de Deus não está lá dentro. Hoje a cidade de Deus está aqui na garagem. Então, se andarmos em comunhão, vai acontecer como no Salmo 46. O rio vai correr e alegrar a cidade de Deus. Então, há todo um conjunto de coisas. E hoje nós vamos ver, então, mais um simbolismo. A palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo de número 22, verso de número 1, vai dizer assim: então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram para estar com ele. Pode entrar, meus irmãos. E o que foi que ela falou dele? É privilégio de quem chegou na hora, você não vai saber agora. O Abner pode, se quiser ficar brincando lá, pode ficar à vontade. Se quiser ficar aqui também pode ficar. Quer ficar aqui? Só vai ter que ficar a porta fechada. Pode pôr lá, pode ficar melhor. Você pode entrar para brincar lá, para fazer desenho. Ou você pode sentar aqui, fica à vontade. Quem? Ah, não tem nada, amor. Uma criança tá ali? Não tem nenhuma criança lá. Não tem nenhuma. Pois só tem você. Sentar aqui embaixo É, aqui que eu não mais. trouxe não. Vou deixar ele não aparecer. Senta do lado da Angelita, fica à vontade aí também. Fica à vontade. Não. Ela Isso. Só encosta um pouquinho a porta. Que legal. Isso. Deixa só a mesinha tá ali? Maravilha. Então vai dizer que Davi, que aquele da mesma linhagem de quem nós pregamos, que aquele que é da mesma vertente do nosso Jesus, vai dizer que quando ele está no reinado de Saul e ele derruba o gigante, ele se torna um herói nacional. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele sofre agora uma perseguição de Saul. E quando ele sofre uma perseguição de Saul por causa de algo que ele é inocente, por causa de alguém que viu nele uma virtude e que na realidade não foi ele que buscou, a Bíblia vai dizer que Saul passa e vê algumas mulheres lavando roupa. E elas estão tão alegres porque o reinado está tendo vitória, que elas cantam: Saul matou seus milhares, mas Davi matou 10 milhares. E elas cantando isso, atiça em Saul a inveja, atiça em Saul um desgosto: pô, só deram milhares para mim e 10 milhares para Davi. E ele então, a partir daquele momento, busca contra a vida de Davi, busca matar Davi. Porém, Davi é um homem segundo o coração de Deus. E Davi foge. E ao fugir, ele vai entrar em uma caverna chamada Caverna de Adulão. Agora preste atenção no que nós vamos traçar como um paralelo. A circunstância que às vezes nós nos encontramos e que passamos, que nós não vamos entender momentaneamente por que aquilo, o porquê daquilo, o para que aquilo, e até achamos que não merecemos aquela circunstância. Porém, no escopo de Deus, no plano de Deus, na prancheta de Deus, aonde nós não entendemos, tudo bem organizado e projetado. Este moço Davi fugiu para a caverna, não fugiu para a caverna? Ele fora ungido rei, mas não assumiu o reinado. Ele teve que ir para o campo, cuidar de ovelha. Cuidando de ovelha, ele enfrentou o leão, ele enfrentou o urso, depois ele enfrenta o gigante. Quando tudo parece bem, agora ele é genro do rei, ele é um dos capitães de uma guarnição do exército. Tudo que ele põe a mão está indo bem, mas de uma hora para outra a coisa desacertou. E ele passa agora a sofrer uma derrota. Traçando um paralelo com a igreja daqui a pouco, você vai entender que estando na igreja, está tudo bem, tudo maravilhoso, você está tendo vitória, mas de repente você sofre uma derrota.
que as pessoas fazem? Querem abandonar a fé. Davi não abandona o seu Deus, ele foge para a caverna, que é o símbolo da igreja hoje, e ele entra nessa caverna. Ele entra sozinho. Vocês lembram que no passado, quando ele ainda jovem, sua família está reunida, o profeta maior de Israel está dentro da sua casa, ninguém lembrou dele. Ele está onde? Estava sozinho lá no campo. Sozinho lá no campo. Só que agora ele estava numa posição de destaque e ele perde essa posição. Agora ele, de genro do rei, ele está sendo perseguido pelo rei. E ele vai para uma caverna, sozinho de novo. Não parece uma injustiça para um campeão que venceu, que derrotou o maior inimigo de Israel, um gigante? Mas olha o que vai acontecer. Então Davi se retirou dali, escapou para a caverna de Adulão. Ouviram seus irmãos e toda a casa do seu pai. E o que eles fizeram? Desceram ali para Desceram ali para estar com ele. Você vê que a adversidade criou algo que até então ele não tinha vivido. Uma comunhão familiar. O pai, os irmãos, a família, agora vão encontrar com ele lá na caverna. Há adversidades, é interessante. Há adversidades que você vai passar, que eu vou passar, que momentaneamente você não vai entender. Mas isso vai repercutir no trabalhar de Deus a longo prazo. E aí, se você ficar firme, se eu ficar firme, em meio a essa circunstância, nós vamos entender lá na frente. O Senhor tem um texto que ele diz: o que eu faço agora, você só vai entender. Eu até comentei com os meus irmãos. Eu, quando novo, um moço falou: vou jogar sua roupa na chuva. Aí o irmão Eliseu, que hoje já é falecido, falou: pega suas coisas e vem para cá. Através de ele me levar para a casa dele, eu tive que me coçar. Tem situações que faz você se coçar, faz você ter uma ação. Eu indo para a casa dele, eu estava dormindo no quarto com duas adolescentes, acho que 12 e 13 anos. O cara teve coragem de me pôr no quarto com as meninas na sala dele lá, dormindo com as meninas dele. Aí eu tive que me virar, não podia ficar naquela circunstância ali, atrapalhando a vida de alguém. E aí ele falou com o irmão dele, e o irmão dele procurou um presidente da comissão de bairro me vender um terreno que durante quase metade da minha vida eu vivi, e de lá hoje eu tenho uma outra circunstância. Mas e se eu tivesse ficado lá no barraquinho do menino lá que queria jogar minha roupa na chuva? A adversidade muitas vezes vai fazer você crescer e vai te mostrar perspectivas e forças que aos seus olhos momentaneamente você não tem, mas que quando a adversidade vem, você é obrigado a se movimentar. E quando você se movimenta, irmão, se cumpre a palavra de Deus na sua vida. Estou falando para gente cristão, num contexto cristão, tá? Quando você se movimenta, a Bíblia é bem clara: os sinais seguirão. Mas algo segue algo que está parado? Só se segue algo que está em sinergia, movimento. Então preste atenção. A adversidade pode até te trazer a dor momentânea, pode até te trazer um problema, mas vai fazer em você se movimentar. Ô minha irmã, pode entrar. Aqui, ó. Lá no começo da rua, dá pra ouvir? Ai, só um pouquinho. Acho que a minha aqui segurando. Agora veja bem, ele entra para a caverna, escute, ó. E olha o que vai acontecer, vê se não parece com a igreja. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em apego, todo homem endividado, todo homem
de espírito desgostoso. E ele se fez chefe dele, e eram com ele uns 400 homens. Olha o tipo de gente que vai se aproximar do Davi dentro da caverna. Homem desgostoso, homem em aperto, homem endividado. Só gente com problema. Dá pra ver aí? Edna, você tá desfavorecida aí, não tá? Se deixar um pouquinho inclinado, fica assim. Se quiser, põe uma cadeira aqui na frente. Não, então pra cá, ó. Aqui, ó. Se ela quiser colocar aqui, né? Eu acho que tá desfavorável. Fica perto do Daniel, né? Pra elas ver, aqui dá pra gente ver tranquilo assim. Ah, tá. Marcelo, falando sobre isso, eu levei na situação de uma irmã que ela falou que a sogra dela teve casa construída na casa dela, né? Ela construiu uma casa de uma casa. Aí quando ela estava tranquila na casa, a sogra disse agora que era casa. Aí ela falou, mas isso não acredita. E agora, como ela de uma casa, né? Vai pedir a casa e tudo. Isso fez com que ela saísse para um marido, visse um terreno, comprasse, construísse e hoje ela tem vários amigos. Você está entendendo? Olha aí como que é o negócio. Então, há situações que a princípio você não vai entender. Só que agora essa circunstância que levou Davi a este local, a essa caverna, vai fazer com que pessoas se agreguem à sua dor. Nós somos pessoas associativas. Nós somos pessoas que não nascemos para viver sozinho. O ser humano é um ser sociável. E no seu ato de socializar, é fácil se identificar com a vivência que você está passando. Davi agora está sendo perseguido. Todo cara que não conseguia pagar a dívida, para você entender, por que todo homem em aperto, que estava endividado, corria para lá? Porque existia uma lei, Israel, se você devesse para alguém, este credor podia chegar até você e exigir que você fosse escravo dele. E durante 6 anos você ficaria escravo dele. No 7º ano você saía pela lei do liberato, ou seja, pela lei do descanso da terra que o Senhor havia determinado. E a partir desse 7º ano, você tornaria para a tua família. Agora imagine, tu perder 6 anos da tua vida trabalhando para alguém, escravo de alguém. Então tinha camaradas que iam e cumpriam a lei. Depois desses 7 anos podia virar escravo só dela. Aí eu vou explicar. Aí o que acontece? Pela lei, você tinha que ir até o sacerdote e dizer, olha, ele me deve uma dívida e eu quero o ressarcimento dessa dívida. Aí homologava-se que aquela pessoa então seria escravo daquele indivíduo. Aí vamos entrar no fato que o Jonathan falou. Tinha pessoas que ficavam endividadas e iam trabalhar para alguém como escravo. Só que aí ele vivia ali naquele período, de repente lá ele conhecia uma das servas ou uma das escravas que tinha naquela casa, tomava por mulher. Quando chegava com 6 anos, no 7º ano, ele poderia sair livre. Só que aí ele dizer, pô, já tenho uma mulher, já tenho um filho, eu vou ter que ir embora, e vou ficar, e vou perder minha mulher, meu filho. Não, esse cara é bom demais, eu quero ficar com ele. Ia-se até os anciões e explicavam a situação, furavam a orelha, tipo esses meninos que andam com esse alargador, furavam a orelha do indivíduo lá e colocavam uma sovela ali, aquela marca. Aonde ele passasse, alguém ia olhar e dizer, ó, esse cara aí é escravo lá do João. O João é um homem bom, porque ele é escravo de sovela. O seu senhor é tão bom que ele continuou depois de livre servindo o seu senhor. Porém, esse não é o nosso caso. Nós estamos diante de pessoas que não queriam ficar escravos. Então ele virava o quê? Ele virava um meliante. Ele virava um excluído. E automaticamente, esses excluídos vão correr para onde? Para a caverna de Davi. Aí todo o oprimido que estava lá em depressão, angustiado, meio perturbado, largava lá sua cidade, lá onde estava morando, e corria para a caverna. Então, ó, veja bem, todo homem em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, ou seja, depressivo, corria para a caverna. Pode ser imagina que tipo de gente que está nessa caverna, 400 pessoas. Não era um, João. Eram 400 perturbados.
Agora lidar com 2 ou 3, imagina com 400 perturbados. Então, você já imaginou? 400 caboclos ruim? Hã? E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer com Davi? Se torna chefe de 400 perturbados, David. Davi vem da linhagem de quem, David? Ou aquele que nós amamos vem da linhagem de quem? De Davi. De Davi. Ó, da raiz de Davi já tinha um chefe de gente com probleminha. Na igreja tem gente com probleminha? Se pudesse abrir a mente de todo mundo que está aqui, você ia achar coisas. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu conheço perturbações terríveis que estão aqui dentro que você nem imagina. Que só eu sei ao meu respeito. E eu conto de vez em quando vocês. Deve ser só Deus que vai saber. Só ele que vai saber. Lá no meu passado o diabo que sabia e Deus que lançou lá no esquecimento. Tá entendendo? Filho, faz favor para mim, pega a água lá e arruma uma cadeira aí, alguma coisa pra mim também, pô, sabe? Ó, todo homem desgostoso ia para lá. E Davi se fazia chefe dessas pessoas. Você vê que o espírito de liderança de Davi, além que o espírito de liderança está neste homem. E aí o que ocorre? A liderança estava inerente nesse homem. E esse homem agora, fugitivo, vai atrair pessoas que vão se associar com a sua causa. Voltando ao evangelho, à pregação da palavra. É a Bíblia, não é a Bíblia. Às vezes a sua dor e a sua circunstância vai ser um palco que vai atrair para você pessoas que estão associadas àquilo que você está passando. Veja que ele agora está fugitivo. Quem vem morar com ele? A família primeiro vem. Fora a família, mas quem vem se associar a ele? As pessoas que também estão As pessoas que estão com problema. Às vezes nós fazemos do nosso problema palco político, nós fazemos do nosso problema palco de murmuração. Chega na fila do banco, às vezes o cara fala, essa fila tá imensa, né? É, porque eu vou dizer, eu tô aqui que a minha coluna não me aguenta. Aí vira uma competição de derrota. Ah, mas tu tem problema com eu tenho bico de papagaio, 7 bicos de papagaio. Você é velho em fila de banco, em fila de INSS, mas no forró, das coisas não serve não. Então, mas aí você vai fazer da sua situação palco para murmuração e derrota. Quando muitas vezes a tua circunstância vai trazer pessoas que se compadecem da tua situação ou que estão em situação similar, e você vai ser alavanca para elas encontrarem a porta que é a salvação. Davi vai virar chefe deles. Só que Davi é um perito atirador de funda. Lembra que ele matou o gigante com o quê? Uma funda. Depois lá na frente você vai encontrar 300 homens que se tornam os valentes de Davi. Homens que cortavam um cabelo, pegavam um cabelo, alguém pegava o cabelo, esticava ali assim, ó, e de lá de longe o cara tirava a pedra e cortava o cabelo no meio. Hã? Porque foram adestrados por quem? Por Davi. A circunstância momentânea não é território para a tua vivência eterna. Davi vai sair dali. Futuramente vai ser o líder desses homens, vai reinar sobre um pedaço de Judá, da qual ele é da tribo, e consecutivamente vai ser ungido rei de Israel. Quem vem com ele? Quem vem com ele? Os 400. Agora já não são mais 400, são 600. 600 problemáticos. Sim, pode perguntar. Uma visão legal também, como que aconteceu sobre esses caras, porque muitas vezes a gente, por exemplo, tá no serviço, aí vê alguém que tem algum problema, ou vê alguém que tem alguma dificuldade, fala, eu não vou ficar perto da pessoa, porque essa pessoa vai acabar me atrasando.
ou em alguma situação da Uma muito vida. negativa, né? Exatamente, em alguma situação da vida encontra alguém que é uma pessoa para baixo e acaba não querendo se associar a ela. E ele não fez dessa forma. E mesmo não querendo, ou querendo, não sei qual era a situação dele, ele conseguiu fazer daquela matéria bruta guerreiros que eram extremamente capazes. Mas esse homem é um homem segundo, Coração de Deus. e ele vai ser o precursor daquele que vai ser o salvador de toda a humanidade. O Cristo não poderia fugir da sua linhagem. Na linhagem do Cristo, você vai ver que tem uma moça chamada Raabe. Quem era Raabe? A prostituta da onde? De Jericó. Que ajudou. Agora escute, a prostituta de Jericó, ela mostra para os espias a porta de escape. Faz com eles um pacto. Lembre que tudo vai lembrar a igreja. Ela faz um pacto com eles. Olha, eu sei que vocês vão entrar aqui e nessa cidade ninguém tem ânimo, ninguém tem força, não tem mais força de ninguém. Todo mundo está com medo. Ela fala: quando vocês entrar aqui, usa de bondade para comigo e com a minha família. Aí o que os homens dizem para ela? Ó, faz o seguinte: coloca um fio escarlata. Quem sabe o que é escarlata? Quem sabe não precisa falar. Eu não falo o que é. Quem sabe o que é escarlata? Você sabe? Quem não sabe o que é escarlata? Escarlata é a cor vermelha. Então eles chegam para ela e dizem: coloca na tua janela um fio escarlata, um fio vermelho. Toda a hora que a gente entrar aqui, eles vão ver o fio vermelho. Nessa casa nós não vamos entrar. Porém, seu pai e seus irmãos só vão estar livres se estiverem dentro da tua casa. Se eles estiverem fora e nós matar eles, nós não temos culpa do sangue deles. Mas se eles estiverem dentro da tua casa, por causa do fio escarlate e do pacto que nós fizemos, ninguém vai tocar neles. Se for pensar também, parecido com o que aconteceu quando eles estavam no Egito, né? Quando o anjo da morte foi passar, passaram o sangue nos umbrais da porta. Você está entendendo? Agora, o pai e os irmãos, será que eles tinham orgulho da filha prostituta que tinha? Você imagina, numa cidade e num povo aonde ser uma mulher dessa vida era ser excluída do convívio familiar, e agora a família dela é obrigada a entrar dentro da casa dela e ser salvo. Que matéria-prima que vai estar trazendo alguém à salvação? A prostituta, né? O que eu quero trazer à memória dos meus irmãos e trazer com esses ensinamentos? É que você e eu, cheio de Probleminha. somos um meio que Deus vai usar para salvar outras pessoas. Agora, o pai não tinha orgulho, os irmãos não tinham orgulho. Mas é o seguinte: os caras vão entrar aqui, vão arrebentar com tudo. Quem estiver aqui dentro de casa, tá salvo. Os caras entraram dentro da casa. E essa moça vai se casar com quem? Ela vai deixar, através desse ato, através da graça. Ela não merecia, mas ofertaram para ela por um ato de aceitação, de libertar e ajudar aqueles que Deus tinha uma obra. Ela agora participa da graça. E automaticamente, quando ela participa da graça, a sua vida é mudada. E ela vai casar com quem? Com Salmão. Salmão, o príncipe. Salmão é um príncipe que é da linhagem de Davi. Salmão, ó, ele vai se casar com Raabe e eles vão gerar quem? Quem lembra? O marido da... O Boaz. Eles vão gerar a Boaz. E Boaz, ó, mostra a continuidade da graça, porque Deus havia feito uma promessa que nenhum moabita, nenhum dos habitantes de Moabe, filhos de Moabe, entraria no meio do povo de Deus.
Só que a menina usa de benevolência para com a sua sogra e ela se casa com Boaz. Boaz é filho de quem? De Raabe com Salmão. E ele é um moço rico, príncipe também. E agora a Moabita entra para a família dele, sendo esposa dele, vai gerar Obed, Obed vai gerar Jessé, e Jessé vai gerar quem? Davi. Só todas as pessoas ricas da época eram príncipes e princesas? Não. Reis e rainhas? Não. Não é as pessoas ricas. É que nós temos que entender o seguinte: Jacó gerou 12 filhos. Cada um dos filhos de Jacó, eram príncipes do seu povo. Eles eram príncipes do seu povo. Então, esses meninos que estão vindo nessa linhagem vêm da linhagem de Jessé. Havia uma promessa sobre a linhagem de Davi, a linhagem de Jessé e a linhagem de Judá, que o nosso Salvador, o Cristo, o Messias, viria da linhagem da tribo de Judá. Então cada tribo tinha os seus príncipes. E esses aí, que estão na linhagem de Jesus, todos eles são príncipes. Porém eram famílias ali, clãs. Esses clãs tinham cada ali um líder. Esse líder era o príncipe do seu povo. E os filhos deles eram príncipes, né? Os filhos eram, mas só que existia a lei patriarcal. Qual era a lei patriarcal? Lá o primogênito é que comandava o negócio. E aí, em ordem decrescente, cada um dos seus irmãos iriam recebendo porções do que aquele primogênito dava. Então, naquela época, o primogênito, quando recebia a sua comida, a porção era dobrada. Por exemplo, ia pôr lá um bife, para você era meio bife. O seu irmão mais velho era 2 bifes. Pastor, mas é engraçado que durante a história do. Peraí, só um minutinho. Engraçado que durante a história dos patriarcas, nem sempre fugiu a palavra. O primogênito? O primogênito herdou, né? Mas por quê? Agora não sei. Porque Deus quebra paradigmas. Porque Deus quebra princípios humanos. Foram princípios estabelecidos, mas Deus queria mostrar a graça. Em todos os atos da Bíblia nós vemos a graça. Jacó, ele é o segundo. Mas desde o ventre ele tinha uma promessa que ele seria primeiro. Quando ele sai, escute, a injustiça está que as pessoas não entendem a promessa de Jacó. Quando sua mãe fica grávida, começa um tumulto dentro da barriga dela. Não tem ultrassom. Não tem aquele ressonância magnética. Só tinha um vulco-vulco dentro da barriga. Já estava um trelelê lá dentro, só que ela não sabe o que é, ela fica perturbada. E ela vai fazer o quê? Falar com Deus, consultar a Deus, orar a Deus. E Deus manda então a revelação dizendo: 2 nações estão dentro do seu ventre e estão lutando entre si, e a maior, ou seja, o primogênito, vai servir o que nascer depois. Quando Esaú nasce, que é tirado, no calcanhar de Esaú está a mãozinha de Jacó segurando o calcanhar do irmão. Por causa desse ato, ele recebe o nome de Jacó, que uma das suas traduções é suplantador. Não é que ele pediu para ser Jacó, e aquilo trouxe um estigma para ele. Aquilo vai trazer um estigma para ele, que o suplantador lá para o povo de Israel é como se fosse um enganador. Alguém olhava, você lembra a história do menino lá que tentou enganar o irmão, sair primeiro e andou agarrado? Esse cara aí, o Jacó. Imagina para ele andar pela rua: o Jacó, o enganadorzinho aí. Você não conhece? Esse aqui, tá vendo isso aqui? Filho de Isaac. Queria ganhar um lugar do irmão. Cuidado dele. A Bíblia vai dizer que Jacó é o menino de tendas, que ele fica na beira da saia da mãe. Por quê? Porque aonde ele passava acontecia o bullying que a gente chama hoje. A gente não chama hoje situações de bullying. Ele sofria bullying dele. Só que a vontade de Deus era mostrar a graça. E realmente na história de Jacó vai acontecer o quê? Ele vai ser
o primogênito em cima de Esaú, seu irmão. E mostra que mesmo no Velho Testamento já vinha mostrando que não era lei que a gente assim, né? Que ia haver a graça. Deus sempre vai apontar para a graça. Na história de Raabe, Deus aponta a graça, certo? Na história daquela menina, da Ruth, Deus aponta a graça. E agora, de Davi, Deus vai mostrar a graça. Tudo aponta para a graça. Agora, Davi, ele vai ser chefe de uns perturbados, cheio de probleminhas. O que te impede de ser um instrumento de Deus? Seus probleminhas? Como somos seres associativos, sempre vamos nos associar com quem está mais próximo da nossa dor. Por isso existe hoje técnicas de ensino, que como se tornar um milionário, com quem você deve andar para alçar voos altos. Por quê? O ser é um ser associativo. Quando você tem um espírito de liderança, sempre vai haver liderados ao seu lado. Sempre vai haver pessoas que vão te procurar. E agora eles procuram Davi. E eles vão para dentro da caverna. A caverna se torna o que para eles? Refúgio. Se torna a congregação de Davi. Onde ele vai treinar David. Esses 400 homens que vão virar 600. Que durante uma das incursões de Israel, de Davi, para retomar suas mulheres que haviam sido roubadas, 200 deles ficam cansados, 400 vão para a batalha, e meus 400 tinha gente ruim, filho de Belial. Tudo que nós pegamos, eles só vão receber mulher e filhos, eles não vão ter parte no que nós colhemos aqui. Davi disse: não, meus irmãos, isso não é justo. O que os 400 ganharam, os 200 vão ganhar também. Você vê que Davi, ele tinha o espírito da graça. Favor, graça é o quê? Aqueles 200 com a bagagem mereciam? Nos olhos. Aos olhos naturais? Não. Isso é a graça. Quando a situação mostra que eu não mereço, é onde a graça entra. O favor que eu não mereço. Favor imerecido. E agora a congregação do Davi é uma congregação de gente problemática. Isso é um dos simbolismos da igreja. A caverna de Adulão não é nada mais do que mostrar a graça na igreja. Agora olha só o que vai acontecer. Saul continua perseguindo Davi, continua indo atrás dele querendo matá-lo. E Davi se esconde lá onde? Um belo dia, Saul sente uma dor de barriga. Começou Sandy Júnior. Sandy Júnior começou a atacar Saul. Você já foi atacado por Sandy Júnior? Quem já foi atacado por Sandy Júnior aqui? Eu já fui. Eu já fui atacado por Sandy Júnior. É um turu aqui dentro. Você já teve um turu? Deu Sandy Júnior. Deu Sandy Júnior no Saul. Se me falha a memória, 2 Samuel 5:12, eu acho. Não, acho que é isso. Vamos ver, peraí. Deixa eu achar aqui. De quando Saul, Davi poupa Saul? 1 Samuel 24. 1 Samuel 24? Então vamos aqui. Primeiro. Não é primeira, não, tá? 1 Samuel. Davi cortou a obra do Saul. 1 Samuel 24. Escute a leitura aqui. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: eis que Davi está em Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens até os cumes das penhas das cabras montesas. E chegou a uns currais de ovelha no caminho onde estava uma caverna, e entrou nela para cobrir os seus pés. Quem sabe dizer o que está na sua tradução? Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Para fazer. Como eu uso essa
Essa tradução é mais clássica, para cobrir os pés. Na dele já dá para fazer suas necessidades. Como é que está nas suas? Hã? Você sabe o que é cobrir os pés? Porque, ó, presta atenção, presta atenção. O cara tira suas vestes, ó. O cara tira suas vestes. Posição de shopping. E cobra os pés. Posição de shopping de praça popular. Abaixa para pegar a mercadoria, coloca suas vestes nos pés. Então chamava-se cobrir. Ó, presta atenção. Aqui. Chamava-se cobrir os. Porque colocava as vestes aqui. Eu vou ficar olhando. A realidade é Como é que era a tua tradução aí? a reação. Passando na rua, Mas não era calça na época. Era saião. Então levantava a parte de trás. Ó, levanta a parte de trás. E cobra a parte de trás para cobrir os Com a pés. parte da frente. Então chamava cobrir. Aqui, ó, nessa tradução, entrou para cobrir os pés. Linguagem popular. Fazer cocô. Hã? na natureza chamou. É. Aí no seu tá como, Manjerita? Ah, é, cobrir os Procura pés. na internet. É no 3. Eu sei que é 24. É, cobrir os pés. Mas está escrito aliviar também. Aliviar o vento. Isso. Ó. Vamos ficar na caverna e melhorou nela, saúde. É, então, algumas traduções clássicas falam cobrir os pés. Outra, aliviar o ventre. Fazer suas E necessidades. outro, fazer suas necessidades. Mas eu tava. Davi pegou Saul. Eu não queria falar, mas você falou. Mas já falou duas vezes. Daí eu acho que vem a expressão: catei. Tem que ser. Tá lá. Ó, Saul entra na caverna. Ó, para aliviar o vento, para cobrir os pés. Davi e seus homens estavam aos lados da. Lá nas paredes, encostada na escuridão, quem que tá? Saúl vai lá. Se aliviou. Eles moravam na caverna. Passando um passo, né? O Saul vai entrar. Melhor dizer assim, passou um passo. Agora escute, você não está entendendo. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Aonde que Saul foi cagar? A caverna não tá habitada. E a caverna é o quê? A caverna é o refúgio De quem? de Davi. Escute aqui. Não, ouve. Aprende uma. Davi é o escolhido de Deus, não é? Ele está onde? E entrou um Saul, rejeitado por Deus. O que ele vai fazer na caverna? Se aliviar, né? Vou usar o termo escuro, tá? Não fique escandado. Na caverna. A caverna para Davi. Era um refúgio, e para Saúl era para ele. Escute, aprenda! A igreja hoje é o quê? Refúgio. Tem um monte de gente escolhida. Mas vai aparecer também os Saúls, que já tiveram oportunidade e foram regidos. O que eles vão fazer na igreja? Não. Ah, não. Guarda pra você. Mas eles vão fazer isso. Só que aí, quando ele fizer isso, você vai dizer para mim continuar na igreja, porque o cara acabou de fazer uma cagada e se respingou em mim. Então eu vou sair da igreja porque um cara desse aí me prejudicou. Você está entendendo o que Deus está falando conosco? Não parece com a tua vida, com a minha, que já sofreu com algum Saul aí? Pastor. Aí, Ouve! Eu já vou falar. Ei, não parece com a tua vida que está sofrendo com algum Saul aí? Sim. Que faz as suas lambanças e respinga em você? Só que você não pode se levantar contra ele, porque é Deus que julga a causa. Ele vai ouvir agora, ó. Ele vai ouvir aqui, ó. Então os homens de Davi lhe disseram: eis o dia o qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, fale algo que parecer bem aos seus olhos. E levantou-se Davi mansamente e cortou a orla do manto de Saul. Ele vai ser influenciado por vozes externas que estão com ele na caverna. Nem todo conselho para uma ação vai trazer paz ao teu coração. Às
Às vezes alguém vai dizer, você não merece passar por isso não. Olha, Deus está te dando vitória se você arrebentar com fulano, com fulana, com Beltrano. E às vezes você ouve essa palavra e até faz, mas na hora que você faz, você vai entender que não é esse o plano de Deus para você. Olha aqui, ó. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a hora do manto de Saul. Deus deu na mão dele, Davi para fazer. Você está entendendo? Ó, o cara tá lá fazendo cagada, sujando o espaço. Os que estão com ele diz, agora é a hora de se acabar com ele. Está na tua mão. Ele vai lá e corta o manto. Ele ouviu vozes externas. Tem aquela menina lá que canta lá, que luta contra vozes. Como é que é? Como é que é? Não, tem uma menina aí que canta aí. Luto contra vozes. Gabriela Rocha. Gabriela Rocha. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Tá entendendo? Você vai ter várias vozes dizendo pra você, isso não é justo. Você está passando essa luta aí, você tá na igreja, ó, você está na igreja. Você está na igreja e está passando por isso. Davi vai lá e corta a hora do manto ouvindo vozes externas. Só que quando ele fez isso, doeu-lhe o coração. Doeu-lhe o coração. Quem é que faz doer no nosso coração? O Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí o que acontece? Ele diz aos seus homens, o Senhor me guarde que faça tal coisa a meu Senhor, a ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Se é do Senhor, quem que vai tratar? Senhor. Você está entendendo? A senhora ia falar? Não, eu estou dizendo aqui é onde entra, que muitas pessoas que não estão dentro da igreja, de outras religiões, que falam, agora é crente, vivia no mundo, era prostituta, era alcoólatra, era não sei o que, aí depois faz tudo enquanto é de errado, aí vai para dentro da igreja. Não, mas isso eles já falam mesmo, mas só que o problema aí não é os que de fora estão falando. O problema é que o cara está dentro Da igreja. O Saul foi fazer a necessidade dele, a porquiça dele, dentro do refúgio de Davi e dos seus homens. Nós não estamos tratando com quem está de fora. Nós não estamos tratando com quem não conhece a nossa dor. Nós estamos tratando com um cara que é o rei, que é o ungido e que está perseguindo alguém. E que lá no esconderijo, lá no refúgio, lá no local de segurança de Davi, ele vem, entra e está lá fazendo. Aí, por isso eu estou falando de igreja. Não parece muito com as coisas que a gente vê, que acontece aqui. Não estou falando com o povo de lá, estou falando com nós aqui. Não parece com coisas que acontecem com nós? Parece. Parece. Com pessoas que fazem mal para a gente dentro da igreja. Quem já não sofreu uma prova dentro da igreja? Eu já sofri. E eu não digo igreja só aqui, o sol da justiça, não. Eu digo na igreja, em situações que eu vivenciei. Por pessoas que não entendiam o propósito de Deus, ou na minha vida, ou naquele momento. Você está entendendo? E isso você vai passar. Mas ele acha por bem o quê? Não. Ele é ungido do Senhor. No tempo certo, Deus vai colher a vida de Saul, a vida de Jonathan. E vai honrar quem? Davi. Mas e se ele sai da caverna? E se você sai da igreja, que é o que o diabo está querendo você? Por causa da sujeira dos outros. Por causa da sujeira dos outros. Jesus não fez sujeira nenhuma. Mas aí o problema é que Jesus não fez sujeira. Mas eu não moro com Jesus corporeamente. Eu não ando com Jesus corporeamente, eu ando com você. Você anda comigo. De repente eu faço uma sujeira com você. Você vai dizer, esperava tanto desse homem. E esse homem me decepcionou. Aí entramos no que a senhora falou. Jesus não fez. Nós temos que olhar para onde? Que é o autor. Ele é o quê? O autor
e consumador do quê? Da nossa fé. Deu para entender isso? Deixa eu ver o horário que eu Ou seja, então, o mundo pode se acabar, a igreja pode virar de perna pro ar, a gente não pode largar o pé, porque Jesus não fez nada. Né? Então não vamos olhar para as cagadas, vamos olhar. Eu uso esse termo churo, nenhum pastor faz isso. Só eu que sou doido mesmo. E se alguns dos meus professores ouvirem na internet eu falando, vai dizer que são hereges. Eu quero que você entenda, de uma forma bem popular, uma linguagem bem coloquial comum aqui, que é isso que acontece, João. Aí você vem para o Evangelho, João. 3 anos? 2 anos. Aí você olha, pastor, faz uma dessa igual Saúl. Vai dizer, rapaz, com essa voz de doutor, não é para acontecer isso. Mas acontece. Isso no Velho Testamento mostra hoje o que vivenciamos. Mas a graça, tal qual aconteceu na cidade de Refúgio, só tinha gente ruim, na caverna também só tem gente ruim. E o Saúl não é diferente, também é ruim. E além de tudo ele ainda faz, você não precisa falar, uma danação da onde é o refúgio das pessoas. Tá, vamos sair do contexto de Saúl. Vamos partir para o contexto de Noé. Deus vê Noé justo. Fala para ele, vou destruir a terra, salva você e sua família. Salvou-se Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Deus pôs Noé dentro de uma arca que ele fez Noé construir. Certo? Noé que construiu a arca. E a arca simbolizava o local de refúgio e salvação. Então, a salvação de Noé não foi algo que Deus plantou, foi algo idealizado por Deus e construído em parceria com Noé. A nossa fé, Deus nos dá a salvação, nos dá a fórmula e diz, vou te salvar. Mas Ele faz com que você construa o seu processo de salvação. Por quê? Uma vez, cumprindo a justiça de Deus, você está salvo. Porém, o permanecer vai depender das suas atitudes. Você está entendendo? Então eu sou Jesus, já me salvou, mas não vou morrer agora. Não vou cair no limbo, pá, aparecer no céu. Que lugar maravilhoso. Ai, tá muito quieto. Não, vai ser uma construção. Eu vou continuar vivendo na terra. E Jesus, entendendo disso, João, sabia que eu ia vacilar. Aí ele ora a Deus e fala assim, Pai, eu e o Senhor somos um. Só que eu sou um com o João e com aquele povo naquela garagem. Dei a palavra do Senhor para eles, eles receberam. E daqueles que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu. Eu não sei aquele que era filho da perdição. Mas, Pai, eu dei a palavra para eles, eles a receberam. E agora, Pai, aconteceu um negócio, Pai. O mundo odeia eles. Porque eles e eu somos um. Como eu e o Senhor somos um. Só que, Pai, eu vou fazer um pedido para o Senhor. Não quero que o Senhor tire eles do mundo. Mas eu peço que o Senhor livre eles do mal. Que do mundo? Do mal. Livre eles do mal. Porque vai ter uma vivência. Vai ter uma continuidade. E essa continuidade é a construção do refúgio da arca da salvação. Mas Noé construiu a arca. Entrou ele, os bichinhos bonitinhos, maravilhosos, estocou um monte de comida. Os bichos comiam? Sim. E os bichos faziam o que Saúl fazia? Sim. Só que Edna, sabe o que aconteceu? Deus fechou a porta da arca por fora, o anjo fechou a porta. E por que, Edna, o anjo fechou a porta? Só para não entrar água, Edna. Deus fechou a porta da arca para mostrar que teve tempo.
e que se a porta fosse aberta por Noé, no primeiro grito de um parente, um primo mais próximo, um colega, ele ia abrir. Então a porta foi fechada por a salvação, a graça está com as portas abertas, mas vai chegar uma hora que a porta vai se fechar. E aí vai se cumprir o que diz as noivas lá. Ah, mas a porta, eu não conheço vocês. Vai fechar? Hã? Quem vai fechar? O que ocorre? A porta está fechada. E os bichos estão comendo. E os bichos estão cobrindo os pés. E agora, a caatinga, João? Se não é pula para fora, João, o que acontece? Quase um ano de chuva, 300 vai fumaça aqui de ar. Morri afogado. Então não pode pular fora da arca. Mas e os bichos, João? Ó, João, tem de elefante. Ó, escute. Tem de elefante. Tem de cabrito. Tem de coelho. Tem de passarinho. E escute, há uma janela na água. Pode ler lá. Por onde saiu o corvo, por onde saiu a pomba. Para que servia aquela janela? Para jogar as fezes. Para jogar as sujeiras, né? Que os bichos estão fazendo. Preste atenção. Até nas coisas chulas que eu estou falando, parece uma igreja. Tem um monte de bicho fazendo sujeira. Mas eu vou para onde? Onde é o meu socorro para me livrar da sujeira? A janelinha lá. Isso arremete para quê? Olha para mim aqui, eu quero que você entenda. Isso arremete para quê? A janela remete para quê? A porta remete para o terreno. A janela Aonde que eu vou jogar a sujeira que fizeram comigo? Por onde saiu o corvo que simboliza a morte? E por onde saiu e voltou a pomba com a oliveira que simboliza a salvação no Cristo? Então teu socorro, labara, série, andarabai, está na onde? Na porta? da rua. Ou teu socorro está na janela? Está na janela. Porque para pegar a porta e se lançar para fora, o teu pé já está o teu próprio pé já está preparado para se lançar para fora. Mas se sair da arca, aí o que eu acho mais lindo na graça, o que eu acho mais poderoso na graça, é que está todo dia de elefante. Ai, meu Deus. De cachorro. Ai, esse cavalo, ele comeu muito feio. E todo dia. Todo dia. Mas vai acontecer um negócio, gente. Aleluia. E lembrou-se Deus de Noé. O texto diz bem claro. E lembrou-se Deus. Vai chegar um momento em que Deus vai lembrar. Mas vamos pensar, o que Deus estava fazendo? Ele só existia Noé aqui. Esqueceu, Ele esqueceu do cara que estava aqui. Ele devia estar fazendo alguma coisa. Não é que ele esqueceu. Ele bem assim, ah, não tem nada, O Noé tá ali. Ela me deu um sofá. Não é que Deus se esqueceu. Uma E Não é que Deus se esqueceu. O termo da linguagem lembrou-se Deus de Noé é que o tempo determinado para a ação na vida de Noé aconteceu. Um tempo de Deus para a ação dele na sua vida. Há um tempo de Deus para a ação do Senhor na sua vida. A arca como a caverna simbolizam hoje a igreja, a comunhão, a coinonia da igreja, e que muitas vezes está simbolizado nesse prédio aqui hoje na garagem. Mas às vezes a pessoa sai do meio da comunhão e se lança para fora. Não é a solução para os problemas momentâneos. Problemas momentâneos e transitórios não são o desfecho do que Deus traçou para mim e para você. Como Deus lembrou Noé, teve uma hora que Davi teve que sair da caverna, e a caverna não era mais habitação, a habitação vai ser um palácio. E quem tem a graça carrega a graça lá no palácio. Lá no palácio ele vai lembrar também do Mefibosete,
continuidade da chamada dele na filha de Salomão. Lá Deus vai usar Natan para falar com ele e ele vai vivenciar outras experiências. Então, o momento presente que nós muitas vezes enfrentamos e a adversidade, seja com a sujeirinha de alguém, seja com a sujeirinha do bichinho mais grande, do bichinho mais menor, em várias circunstâncias, não pode nos tirar do refúgio que Deus preparou. E quando eu falo do refúgio, eu falo a igreja como um todo. Que de repente, amanhã você não está nesta igreja aqui, fixo aqui, você está em outro lugar, mas a comunhão com a igreja de Cristo nos garante vitória. O Senhor Jesus disse que sobre ele a pedra está edificada e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Você vai ler a carta de Paulo aos Coríntios ensinando a família, ensinando a nós pastores, vai dizer: e vós, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Ele se entregou pela igreja, Paulo diz, para apresentá-la, santa, sem mácula e sem ruga, o que Paulo ensina. Então, peraí, como é que ser uma igreja santa, sem mácula e sem ruga, se ela é composta de pessoas como eu, que tem? É entender que estamos numa construção de mudança de caráter, de atitude, de ações. É entender que quando eu entro na palavra de Deus, eu aprendo que em Gálatas existem frutos da minha carne e frutos do meu espírito, que atitudes que eu vou tomar como homem natural e carnal, mas que eu tenho que tomar atitude como homem espiritual, que no meio da igreja eu vou ter pessoas experientes que estão no nível de conhecimento da palavra e de vivência com Deus muito maior do que a minha, que às vezes sou menino na fé. E Paulo vai olhar e vai dizer: Washington, eu queria falar com você como se você fosse espiritual, Washington, mas você é um menino carnal. Eu queria dar um alimento sólido, firme, falar coisas profundas com você, Washington, mas você ainda está tomando leitinho, Washington, você é imaturo. E aí eu tenho que olhar e dizer: Paulo, lembra que o que você escreveu essa carta para mim aqui, eu preciso melhorar, eu preciso mudar minha conduta. Aí o Tiago vai entrar na conversa e vai dizer: guarda a tua língua, ela te traz mal. Tudo se domina, mas você não consegue dominar a tua língua. Aí vem o João e olha para mim e diz assim: quem é nascido de Deus não vive no pecado. Se dizemos que somos de Deus e praticamos pecado, nós estamos pecando, Washington, para com isso. Mas eu estou escrevendo, Washington, não é para você. Não é para você sair não, Washington. Estou escrevendo para dizer para vocês que nós temos um advogado, Washington. Cristo Jesus, ele é a troca pelo teu, pelo meu, pelo nosso pecado, não só do nosso, mas da humanidade também. Então, João, tem oportunidade para mim? Tem. E tem oportunidade para o Daniel, dos pecados do Daniel? Tem. E se eu e o Daniel se juntar, tem oportunidade dos pecados da Angelita? Tem. Não só dos seus, lógico, mas de toda a humanidade. Marcelo, o trabalho de Deus ninguém tem, né? Sim. Ninguém tem o trabalho de Deus. Você falando aí, né? E eu aqui, vendo o João aqui hoje, eu fico pensando, né? Tudo aconteceu para que hoje eu estivesse aqui, ouvindo a palavra de Deus. Mas não foi cruel, não foi muito sofrimento, não foi tanta coisa, mas Deus tem assim, essa obra, né? Na vida dele. Deixa eu fazer um adendo na sua palavra. Você sempre, enquanto vivo do lado dessa mulher, você vai ter ao lado a sombra. A sombra de um grande homem de Deus, que teve acertos, que teve fracassos, que era bruto, virado num canto de cerca, ignorante, virado num trapo-tatu, mas também com um coração bom, ao ponto de tirar a roupa do corpo e sair sem roupa, só cobrindo as vergonhas para deixar alguém bem. Você vai ter essa sombra. Um homem que saiu daqui bruto, que um dia falou na minha cara: nem você, nem a Angelita vão falar o que eu devo fazer. Eu falei: você não vai embora, Deus não tem um negócio assim. Não!
Deus, não se intromete nisso não, e tal. E arrebentou comigo dentro da cadeia. Eu falei, rapaz, olha que não é. Tava quase desviado. Servindo pinga no bar do irmão. Aí o pastor sai daqui, o ordeiro sai daqui, vai lá e encontra ele servindo pinga. Catou ele, conversou com ele. Aí Deus trabalhou, porque eu ainda acredito em um Deus que quando fala, cumpre. Eu falei pra ele que não era pra ir, trouxe ele de volta. Só que trouxe o mesmo bruto, o mesmo ignorante. Não é porque é validade, porque é o nome que eu amo, não. Ignorante do mesmo jeito, voltou aí. Voltou bruto dizendo como Deus tinha que fazer. Se Deus tivesse que batizar ele, não era para fazer firula, que não era para fazer barulho igual os crentes faz, cheio de querer. Só que veio para cá, quase morreu. A igreja foi orar. Ele estava internado, para morrer. Deus ia levar ele, Deus tinha falado comigo que ia levar ele embora. Só que a igreja orou, arrancou da mão de Deus. Ele chegou lá em cima daquele púlpito, não dá oportunidade para mim não, que eu não estou nem conseguindo respirar. Eu falei, beleza. Dias depois, Jesus batizou o Espírito Santo, encheu de Deus. Mudou o bruto! Ah! O bruto tá pulando agora! Hã? Trabalhou. Mostrou durante 3 domingos que Deus tinha enchido ele. E levou para um lugar onde eu sou obrigado a ver todos os dias. Aonde ninguém podia orar por ele e tirar ele da mão de Deus. Aonde ele não ia desviar nunca mais, ia servir uma dose de pinga no boteco de ninguém. Levou. Esse homem vai ser sempre uma sombra na sua vida, porque foi um grande homem de Deus. Porém, isso não vai apagar o homem de Deus que você vai ser. Então hoje você faz parte de uma história que sempre você vai lembrar, mas isso não invalida o teu lugar, porque hoje quem está aqui é você. Ele foi para a glória, folgado foi primeiro do que eu. Tá lá, era meu amigo particular. Essa mulher, eu já tive muita rixa com ele, ela já me fez muita raiva, a gente fez coisas que não era para mim aguentar essa mulher. Mas ele era meu amigo. Por causa dela, teve dias que a gente nem podia estar junto, porque ela ficava com raiva de mim, ela não entendia o que Deus faz na minha vida, e ela arrumava confusão comigo. Mas ele era meu amigo. Prestava dinheiro para mim, eu prestava dinheiro para ele, me socorreu. Eu fiquei 6 meses. Ele chegou lá com uma quantia de dinheiro, falou, quando você tiver, você me paga. Teve uma prova que ele passou, ele falou, rapaz, está difícil. Eu falei, eu tenho dinheiro aqui. Quando você puder, você me paga. Era eu e ele, nós era amigo. Ele fazia churrasco, ele guardava o meu refrigerante, tanto que eu parei de beber Coca-Cola, ele guardava, mesmo sem eu beber, ele estava lá. O dia que ele morreu, eu fui beber minha Coca-Cola chorando sozinho, sem ninguém ver. Só que era meu amigo particular. Mais amigo meu do que eu era dela. Por causa das rixas que ela fazia comigo, da saga que ela fazia, eu tolerava ele porque ele era meu amigo. Hoje ela é uma filha boa. Hoje eu gosto dela. Hoje eu gosto dela de verdade, mas eu tolerava ela, Hoje eu gosto dela. O que ocorre? Esse homem, o Senhor recolheu ele, guardou, está guardado. Eu preciso fazer muito para chegar onde ele chegou. Ele está na mão de Deus, cara. Esse cara foi folgado, foi na minha frente. Ele está lá, guardado, não vai perder a salvação, não vai perder. Se eu não vigiar, eu me jogo para fora. Então tem que ficar firme. Só que hoje você entrou na história. Esta sombra desse homem de Deus vai sempre existir nessa igreja e no meio da tua família, no meio da parentela dela, porque ele marcou a história. Só que hoje quem está marcando a história é você. Então quero que você entenda, isso não invalida o grande homem de Deus que você vai ser, que eu acredito que na maturação de Deus, no kairós de Deus, no tempo de Deus, você vai chegar. Isso não invalida tudo que essa igreja vai se alegrar com você, mas essa sombra sempre vai existir. Então de vez em quando você vai ouvir a gente falando dele, porque ele marcou a história. Mas hoje, graças ao bom Deus, quem está marcando a história hoje aqui é você. E isso, eu sou muito feliz de ter você na igreja. Só que o meu amigo Jesus guardou. Está lá no seio de Abraão, folgado. Não. Junto com a Margarida, outra folgada. Minha filhinha na fé está lá. E Deus sabe as formas de trabalhar. Então, hoje você ouviu, é um bruto ignorante. Você sabe que ele era. Mas um cara que, não tinha. Se o cara estivesse na prova, ele se arrebentava com a gente. A história desse cara com essa igreja
é que nós saímos da onde saímos, não chamamos ninguém, estamos aqui. Daqui a pouco eu vejo um cara estacionando um carro ali. Você pensa que ela gostou? Ficou com o cara mó feio. Ele saiu aqui, ó, pegou o carrinho e parecia um menino carregando terra aqui, um monte de terra. Ele carregando terra. Aí olhou pra você, quiser, vai pra lá, eu vou ficar aqui com eles. Tem uma história. Tem uma história. Mas hoje a história é história. Você é o real, tá entendendo? Mas nunca fique intimidado pela sombra desse homem de Deus. Porque o que Deus tem com você, isso é profético, meu irmão. O que Deus tem com você é grande e vai executar. Todos podem entender isso? Amém. Perdeu o foco. Não vejo foco, Pode falar. Você disse que a igreja orou e Deus tinha recado para você que ia levar ele, e aí a igreja conseguiu fazer com que Deus respondesse o clamor da igreja, Sim. certo? E aí eu tenho umas questões com isso. Sim. Eu entendo que não existe oração mais poderosa do que a outra, porque é o mesmo acesso que o Senhor tem, eu tenho para Deus, certo? Então isso, eu queria uma explicação disso. Porque o círculo de oração é importante na igreja, né? E porque as causas da igreja tem que estar para eles, entendeu? Se eu posso orar na minha casa e resolver minhas situações. Entenda, você pode ir para a sua casa orar e apresentar suas situações. O círculo da igreja, o círculo de oração da igreja, vamos começar com a história. Começou com mulheres lá no Nordeste que se reuniram para orar. Hoje o círculo de oração é uma das armas mais poderosas da igreja, porque realmente elas oram, realmente elas se empenham, realmente elas buscam. Existe círculo de oração, existe círculo de fofocas, existe círculo de conteúdo, mas o círculo de oração são pessoas num só propósito e elas começam a clamar. O que acontece com a oração? A oração, quando é feita, David, por uma pessoa só, é uma oração. Você, como igreja, você pode orar, mas quando você junta um grupo de pessoas para orar, existe um fator chamado concordância. E se essa concordância estiver presta atenção, estiver no escopo de Deus, estiver na prancheta de Deus, essa concordância, isso mexe com o coração de Deus. Uma oração sozinha mexe com o coração de Deus, mas uma oração em grupo, ela faz com que nós sejamos igreja, noiva. Eu aprendi um segredo. Todos os meus problemas, ainda que eu não possa explicitar eles, é isso, tal coisa, eu trago para a igreja e para o círculo de oração. Por quê? A igreja é a noiva de Cristo, sim ou não? Sim. Cibele, sua noiva, agora esposa, mas Cibele, sua noiva. O que ela pedisse, você não ia fazer? Não ia se esforçar para adquirir o que tivesse ali? Você não ia fazer? Agora imagine Cristo como noivo da igreja. Quando a noiva pede, o que você acha que acontece com o coração de Cristo? Ele fica... Outra circunstância, Deus um dia me revelou que havia um tempo determinado para a vida do meu irmão. Só que eu não posso chegar diante da igreja, Deus vai recolher você vai levar você embora. Você se prepara, põe sua casa em ordem. Eu não posso fazer um negócio desse. Eu falei para ele, há um kairós de Deus um tempo determinado sobre você. Só que Deus me revelou, eu comecei a chorar. Essa mulher ficou revoltada comigo, porque ela não tem. Depois ela ficou revoltada. Você que falou do Cariós, eu não gosto dessa palavra. O que acontece? Deus me revelou que havia um tempo determinado para ele. Só que eu não posso falar bem que ele era bruto. Quando ele falou, vou pro norte, eu falei, cara, tu já orou a Deus? Não vem nem você, nem eu, tomando melita lá na casa dele. Tomando café com ele. Fui pra tomar café com ele. Falou, você não vem falar não, que nem você, nem Angelito, nem se intromete. Deus não se intromete no meu querer. É o que o homem quer, Deus não se intromete. Eu falei, você já orou a Deus? Não. Eu falei, então, escute, vou te falar mais nada. Conversa com Deus. Porque, não quero, ele foi. Mas se desviou. Não ia pra igreja. Cara que não vai pra igreja, desvia. Era muito longe. Estava servindo bebida, não justifica. Ele não estava na igreja. Estava servindo bebida no bar do irmão. Como é o nome do irmão? De o Rogério, do sobrinho. Tá lá. Crente, um presbítero da igreja servindo cachaça. Meu. Que juízo. Pastor foi lá, Deus inquietou o pastor. Eu sabia que ele ia voltar. Minha função é só orar. O pastor foi lá. Ia para o Pernambuco, vou passar lá para Vetônia. Chegou lá e encontrou ele lá. Não, meu irmão, isso aqui não é para você, tá? Ele sentiu, falou, Cordeirinho, você veio atrás de mim. Ele falou, vim.
que acontece? Ele voltou. Só que o que acontece? Quando ele estava doente, a igreja levantou um clamor e começou a orar. Começou a orar, cara. Começou a orar. Ele estava com uma pneumonia que eu acho que aquilo, se não fosse pior do que o Covid, o cara estava para morrer internado no hospital. Veio, voltou de uma forma milagrosa e ficou sentado aí.